E se a gente decidisse ter o nosso filho nos Estados Unidos? Essa foi uma pergunta que a gente se fez há mais ou menos 3 meses atrás e a gente está respondendo ela agora. Estamos vivendo seguramente uma fase incrível na nossa vida e a gente vai contar tudo para vocês, tá? Hoje, dia 10 de setembro, nosso primeiro dia aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, através do nosso contrato com a Meu Bebê Americano. Mas antes de chegar na data de hoje, eu vou contar um pouco para vocês de como tudo isso começou. Tudo começou quando surgiu no meu coração um desejo muito grande para mudança, viver coisas novas. Nós já estávamos casados há 5 anos, não tínhamos filho, e eu senti que a gente precisava dar um novo passo, viver novas emoções, novos horizontes. E no primeiro momento a gente descobriu que estávamos grávidos. Isso. E aí teve todo aquele frisson de, meu Deus, como é que vai ser agora? A gente precisa fazer adequação, né, na nossa vida. E como eu falei, esse desejo de viver algo novo, de viver algo diferente, ele começou a consumir meu coração. Analisamos algumas possibilidades e a gente viu que para o nosso filho, né, para as nossas gerações, essa questão de você ter um bebê americano é muito interessante porque no primeiro momento abre portas para o mundo. E ainda assim, se tiver algum país no mundo que de repente não tem um relacionamento tão bom com os Estados Unidos, a nossa cidadania brasileira cumpriria esse papel. Então, o primeiro raciocínio foi esse, né? Obviamente que no início eu tive muito medo. Eu achei uma ideia bem maluca. Muito medo mesmo. Muito maluca mesmo. Mas, com certeza, você tendo uma assessoria que te mostra todas as etapas do processo, de como vai funcionar, você consegue materializar mais essa questão. Cara, isso faz toda a diferença, porque o medo, ele é a ausência de conhecimento. E quando você contrata uma assessoria como a que a gente contratou com a galera do Meu Bebê Americano, a primeira coisa que fez toda a diferença é porque eles têm essa noção do processo 360. Não é um negócio que você vai descobrir, não é um negócio que você vai arriscar. Eles sabem como funciona o processo, eles explicaram o processo passo a passo pra gente, todas as etapas. E aí, quando eu trouxe esse conhecimento, a gente viu, cara, não é essa loucura toda. Nos sentimos mais seguros. E o principal, né? Vamos ser sinceros, não vou ter que deixar um rim pro meu filho nascer nos Estados Unidos. É mais ou menos isso, não é, vida? Bom, aí decidimos, fomos atrás, encontramos a Meu Bebê Americano, eles fizeram esse planejamento com a gente. E aí com isso a gente foi alinhando alguns desejos nossos do ponto de vista de bairro, qual hospital, qual equipe médica, tudo isso com a assessoria deles, e a gente viu que de fato era bem factível. E muito seguro também. Por mais que a gente entenda um pouco de inglês, tenha feito aula, traz um medo, né, de você não conseguir se comunicar, sobretudo no momento delicado, no momento tão importante. Eu acho que o maior empecilho também é falar, não é só se comunicar coisas básicas em inglês, é saber os termos técnicos. E o que a Meu Bebê Americano nos ajudou muito também é com as parcerias. Então tem a Doula, que dá uma assessoria muito boa e que ela vai nos ajudar também nesse momento de entender melhor, numa consulta, ou num momento mais assim... delicado, né? A nos comunicar e entender melhor. E o grande lance para mim, o pulo do gato. O pulo do gato foi essa questão de, no pacote que a gente escolheu, tinha a doula, sobretudo uma doula brasileira. Então, assim, ela vai entender dos termos técnicos, que era uma preocupação nossa. Sim. E se de repente a gente der uma travada e não conseguir, né, se comunicar, ela vai poder ajudar a gente com isso. Então, esse era um dos, se não for o principal medo, era um dos principais. E essa questão da doula brasileira foi um ponto que eu acho que a Meu Bebê Americano conseguiu contornar essa objeção com maestria. Quando você pensa em ter um filho americano, o teu referencial, ele muda. É como se você estivesse elevando um patamar. Não nos desfazendo de qualquer outra nacionalidade,
Mas se você pensar no futuro do seu filho, no futuro da sua família, de acesso à educação, acesso ao empreendedorismo, sem dúvida, os Estados Unidos ele está aí, né, no top 5 de lugares que a gente gostaria que o nosso filho tivesse acesso. Essa foi a primeira chave. A segunda chave é essa questão de mudar o destino da nossa família. Até porque se o meu filho nasce, né, se ele vai ser um americano, o meu neto também, assim, consecutivamente. Isso para mim foi muito importante, né? Mudar a realidade dos nossos descendentes. Isso, ou seja, a partir daqui vai vir uma nova, eu posso falar uma nova linhagem? Eu acho que vai ser interessante, a gente vai estar levando a nossa família para um outro patamar, vai estar dando muito mais oportunidades para ele. Porque, querendo ou não, o fato dele ser americano abre um leque, uma gama de outras possibilidades. E eu ainda consigo falar uma terceira mudança de chave. Eu sinto que existe muito essa questão do poder do ambiente. E se você está num ambiente certo, com as pessoas certas, isso te impulsiona muito mais, sabe? E aí eu sinto que quando a gente analisa a cultura do americano em fazer tudo com excelência, de uma cultura voltada no investimento da educação, no investimento do esporte, trazendo mais disciplina, eu acredito que somando todos esses ingredientes é excelente para a criação do nosso filho. Tem uma frase dentro do universo do empreendedorismo que se chama o seguinte: skin in the game. Primeira coisa que encantou a gente, eu acho que foi um diferencial, foi o fato deles terem vivido isso na prática. E além de terem vivido isso na prática, terem vários cases de sucesso nisso. Então, como era um momento de incerteza e insegurança para a gente só cogitou fazer porque ia ter assessoria deles. Nós não teríamos coragem de arriscar, é um momento muito delicado, é o nascimento do nosso primeiro filho. Então a gente sentiu no coração que precisava ter assessoria, ter uma consultoria de quem conhece o processo. Então a pergunta é, sem eles, será que a gente faria? Eu respondo, não faríamos. Outro diferencial também para a contratação do meu bebê americano foi em relação ao plano de saúde. Então o plano de saúde ele já estava fechado, tudo certinho, com a gente ainda no Brasil. Então eu me senti muito segura. Eu sabia que ia chegar aqui, já teria minhas consultas, já estavam marcadas, já tinha escolhido a minha equipe, já sabia o hospital que eu iria. Então com certeza isso me deixou muito segura para vir para cá. Isso é bacana porque pelo que a gente estava analisando do mercado, legal, você tem um hospital com uma equipe lá, mas com o meu bebê americano a gente tinha uma gama de hospitais, uma gama de equipes médicas, isso nos dá poder de escolha, de fazer uma ou duas consultas com equipes diferentes e ver qual que equipe que a gente tinha mais afinidade, isso é muito legal. Outra coisa que para mim, o pai, foi extremamente importante é porque não só ela, mas eu também estou com um plano de saúde. Como a gente vai ficar um período relativamente grande aqui, né? É bom você estar assegurado, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, essa questão do plano de saúde é um diferencial. Ela pensa na família inteira, né? Não somente no bebê. Exatamente. Dá uma segurança para a mãe, para o pai, para toda a família. E uma das coisas que eu gostei muito, e aí fazendo uma análise do mercado, é porque eu sinto que o meu bebê americano, eles têm o cuidado de pegar o melhor de cada área e formatar isso num pacote só. Então, por exemplo, desde eu poder escolher o hospital que eu tenho mais afinidade, a equipe médica que eu tenho mais afinidade, mas é disponibilizar também a questão de uma doula, sabe? Eles dão suporte, se você quiser ir na consulta e precisar que vá alguém que faça a tradução, essa assessoria, isso realmente não tem preço. É um assunto delicado, é uma decisão muito importante. E aí você ter essa assessoria geral, para mim, faz toda a diferença. Hoje é o nosso primeiro dia, até agora estamos bem felizes, contentes com o processo. De fato, está acontecendo da maneira como eles descreveram para a gente e com toda certeza a gente vai voltar aqui para contar um pouco mais para vocês de como está sendo essa
Estamos só no primeiro dia. Esse aqui é o nosso bebezão Rael. Muito em breve vocês vão ver ele aqui, ó, no nosso colo e a gente contando tudo em detalhes para vocês. Nos aguarde. Então por aqui, eu sou o Samuel, essa é a minha digníssima esposa Werlisa e esse é o nosso primeiro dia aqui nos Estados Unidos pela galera do Meu Bebê Americano. Então por aqui.